Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Química Farmacêutica 2020.1, certo? Bom, na unidade anterior nós falamos sobre os conceitos básicos da disciplina de Química Farmacêutica. Então, a gente aprendeu aí algumas características, algumas definições que nós utilizaremos aí no decorrer do curso. E hoje iremos começar a segunda unidade, aproveitando aí o momento em que vivemos, né? Falando sobre os mecanismos de ação dos antivirais, ok? Então, gente, primeiramente, para a gente falar de antivirais, precisamos saber as características do vírus, tá? Então, os vírus, eles são acelulares, são formados apenas por proteínas e ácidos nucleicos, tá? Não possuem metabolismo próprio, isso é importante, são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles precisam estar dentro de uma célula para continuar o seu ciclo. Eles não têm capacidade de reprodução fora da célula hospedeira, então eles precisam dessa célula. Parasitam os componentes dos 5 reinos, então existe vírus aí compatível com vários tipos de organismos. E o mais perigoso, vamos dizer assim, é que eles sofrem mutações. Então, o vírus ele pode assumir uma resistência, desenvolver uma resistência a um determinado tratamento, um determinado fármaco. Ok? Então, olha só, a estrutura do vírus, ele, dentro do seu núcleo, ele possui aqui o material genético, tá? Na maioria, eles possuem aqui o RNA, mas também pode ser o DNA, tá? Isso aí a gente vai ver lá na frente, e, inclusive, há uma classificação para cada um deles. Eles podem ser envolvidos por uma proteção chamada de capsídeo, uma proteção que contém dentro da sua... No seu interior, ela contém o material genético, o RNA ou DNA, e pode possuir um envelope, tá? Nem todas possuem, mas elas, em sua maioria, podem possuir um envelope. Geralmente, aí, esse envelope é derivado das membranas das células infectadas, tá? Geralmente formado por lipídios ou fosfolipídios. Eles possuem ainda proteínas, tá? Mais precisamente glicoproteínas, que na verdade funcionam como uma chave de acesso para infectar novas células, ok? Além do mais, possuem enzimas que têm a função de infecção, tá? Eles possuem enzimas aí que vai participar do processo de réplica do seu material genético. Como exemplo, a gente tem aí, que a gente vai conversar bastante sobre ela, a transcriptase reversa, tá ok? Então, gente, aqui nós temos alguns exemplos de diversos vírus, né? Então, você perceba que, embora em sua maioria eles possuem uma estrutura geral, né? Mas vocês veem aqui que cada vírus tem algumas particularidades, tá? Eu destaco aqui, ó, o bacteriófago, né? Que ele tem uma cauda, que ele é um pouco diferente das outras estruturas, embora processo de desenvolvimento em uma célula sejam bem semelhantes, tá? Aqui só um exemplo para a gente ver um pouquinho os diferentes vírus que se encontram aí. O mecanismo de ação dos vírus é importante porque é justamente sabendo do mecanismo de ação dos vírus, né, em geral, a gente entende como funcionam os fármacos que atuam no combate a esses vírus, tá? Então, o vírus ele pode introduzir-se em uma célula através de 3 tipos de mecanismos. Um deles
é a translocação, onde o vírus, ele se aproxima da membrana da célula e simplesmente libera dentro da célula o genoma, o material genético, tá? Ele não chega a introduzir na célula, ele apenas interage com a membrana citoplasmática, com alguns receptores da membrana citoplasmática. O capsídeo ele não é introduzido na célula, ele fica fora e acaba que libera para dentro da célula o genoma viral. Tá? Também ele pode ser introduzido na célula, ele pode se introduzir na célula através de fusão de membranas. Tá? Na fusão de membranas, você tem a aproximação do vírus, e aí, através das glicoproteínas, das interações entre as glicoproteínas, tá? O envelope, ele interage com a membrana citoplasmática. Tá? No final aqui, ó, eles acabam se tornando um só. Tá? Então, ele libera dentro da célula o capsídeo junto com o genoma viral. Tá? Mas aqui você percebe que há uma fusão entre o envelope do vírus, tá? O envelope lá que a gente viu na estrutura, com a membrana citoplasmática, diferente do que a gente viu anterior, da translocação, que é introduzido apenas o genoma viral. Ok? Temos também a possibilidade de endocitose, tá, gente? Na endocitose, é a ideia de que o vírus ele é introduzido de maneira geral, por completo, tá? Ele usa até o termo aqui, ó, de engolido. Ele é engolido pela membrana citoplasmática, ok? E aí, ao entrar na célula, ele continua o seu processo de desenvolvimento e infecção da célula, ok? Então, são as três maneiras de ele introduzir na célula. Nós podemos utilizar aqui como exemplo o vírus do HIV, tá? O HIV aí que é responsável pela AIDS, né? E aí, o virion, tá? O virion, na verdade, que é o HIV aqui, na sua forma infecciosa, tá? Que é ele que vai introduzir na célula, ele liga-se a receptores da célula hospedeira, tá? E aí ele acaba introduzindo o seu genoma aqui dentro da célula, tá? O seu material genético. Feito isso, ele faz isso com fusão da membrana, tá? Lembra lá que a fusão acaba que o material é liberado. Se ele for encapsulado, o capsídeo aqui é liberado, mas aí ocorre uma fusão entre o envelope e a membrana citoplasmática, tá? E aí ele libera o seu material genético. Esse genoma viral penetra na célula e acaba se desenvolvendo na célula, ok? Então, uma enzima chamada transcriptase reversa, tá, gente? Essa enzima aqui, ó, transcriptase reversa, ela tem a função de converter o RNA viral, tá, em DNA, tá? Por isso que, normalmente, é o DNA que é convertido em RNA, por isso que a gente chama de reversa. Transcriptase reversa é essa enzima que faz esse processo de transformação do RNA, de conversão do RNA em DNA, tá ok? E aí, o DNA sendo formado, ele passa por uma outra enzima, tá? Que tem a função de incorporar o DNA aos cromossomos da célula. E, em seguida, essa enzima transcriptase e protease, tá? O RNA viral aqui já transcrito, ela tem a função de hidrolisar a poliproteína viral
em subunidades. Tá? Então, aqui, ó, você tem o RNA viral transcrito, já formado, e aqui essa enzima aqui, ela hidrolisa esse RNA e transforma em subunidades. Tá? E essas subunidades menores se organizam para formar novos vírus infecciosos. E aí é maturado e é liberado para infectar uma nova célula. Tá? Então, o processo, em geral, o processo de replicação do vírus, ele se dá basicamente dessa forma. Ok? É muito importante a gente conhecer a forma com que o vírus atua, porque nós entenderemos como é que os fármacos vão atuar na função de inibir ou impedir o desenvolvimento do vírus. Então, gente, o mecanismo de ação dos diferentes agentes antivirais, eles se dão na síntese do DNA ou RNA viral, na síntese de proteínas virais, ou bloqueios de ligações do vírus às células do hospedeiro, com estímulo imunológico. Agentes antivirais eficazes, eles inibem os eventos replicativos do vírus, tá? Então, o fármaco também pode atuar nas células hospedeiras que são essenciais para a replicação. Você tem aquela replicação lá que é feita através, por exemplo, da transcriptase reversa, que transforma o RNA em DNA. Então, você tem alguns fármacos que podem atuar nessa etapa. A gente vai ver no próximo slide como é que isso ocorre. Então, aqui, ó, alguns agentes antivirais apresentam múltiplos mecanismos, tá? E também isso é importante, porque alguns agentes, eles não atuam em apenas uma parte do mecanismo, em apenas uma etapa do mecanismo. E sim, ele pode atuar em 2 ou 3 etapas ao mesmo tempo. Ok? Então, os principais locais de ação dos fármacos antivirais é justamente inibindo alguma etapa da sua replicação. Tá? Então, nós temos aqui os inibidores da adsorção ou penetração, tá? Então, você tem aqui alguns fármacos utilizados, por exemplo, para HIV, tá? Eles atuam na adsorção ou penetração do vírion, ok? E aí, se ele não penetra, ele não consegue desenvolver-se na célula. Lembra que o vírus ele precisa de uma célula hospedeira para se desenvolver, certo? Então, ele necessita de um hospedeiro, senão ele não consegue se desenvolver. Então, se você consegue bloquear aqui, de alguma forma, a entrada dele na célula, você vai impedir que esse vírus ele cause algum problema e ele se desenvolva no organismo. Alguns também, como os alfa-interferões, tá? Eles podem atuar aqui, ó, durante a penetração, tá? Não mais aqui na interação entre o envelope e a membrana plasmática aqui da célula. Então, já penetrado, ele pode atuar aqui e impedir que essa penetração seja por completo. Também, no caso aqui, ó, da amantadina e rimantadina, que são fármacos usados no combate ao vírus da influenza, vírus da gripe. Então, eles atuam aqui na decapsidação, tá? Ou na desencapsulação do genoma, certo? Na síntese de proteínas, ele atua impedindo a síntese dessas proteínas. Você tem também fármacos que atuam na replicação do genoma, e aqui, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o aciclovir, tá? Que é um desses fármacos que atuam aqui no genoma, na replicação do genoma, ok? Lembra lá que há uma replicação do material genético. Então, temos também alguns que inibem as proteases, tá? Aquelas enzimas que hidrolisam o material genético, o RNA viral, certo? E também nós temos
algumas que inibem também a maturação, impedindo aí que o vírus ele seja liberado para infectar outra célula. Tá? Então, basicamente, o que, é que a gente precisa saber? Que os fármacos que atuam contra os vírus, né, os antivirais, eles atuam em alguma das etapas de replicação do vírus, algumas das etapas de desenvolvimento de um vírus dentro de uma célula. Tá? Então, o fármaco ele é administrado, ele vai ser introduzido numa célula infectada e vai interagir com algumas proteínas, algumas enzimas que são específicas de uma célula infectada, específica de determinado vírus. Ok, gente? Então, por isso é importantíssimo a gente saber o mecanismo de ação do vírus. Bom, gente, um conceito importante é a gente relembrar o que são retrovírus e adenovírus. Tá? Os retrovírus, basicamente, aí são aqueles que o seu material genético está na forma de RNA, não de DNA. Tá? São aqueles que vão sofrer lá transcriptase reversa, tá, ok? Transformando RNA em DNA. Os adenovírus são agentes infecciosos, tá? Cujo seu material genético é basicamente o DNA. Isso é importante porque a gente vai falar bastante aqui sobre os retrovírus. Então, os agentes antivirais, eles podem ser classificados nessas linhas de fármacos, né? Os antiherpéticos, tá? Anti-influenza, e aí nós vamos ter os antirretrovirais, que é onde compreende a maior gama aí, tá? E aí a gente vai falar bastante sobre os inibidores da transcriptase reversa, tá? Mas temos também inibidores da protease, inibidores de fusão, tá? A fusão lá do vírion com a membrana, tá? E dentre os inibidores da transcriptase reversa, temos os análogos de nucleotídeos, os não nucleotídeos e análogos de nucleosídeos, tá? Só para a gente recordar, um amor para recordar, os nucleotídeos, gente, são formados por uma base nitrogenada, um sacarídeo, tá? De 5 carbonos, um açúcar, e um grupo fosfato. Então, perceba que nós temos aqui ó, o sacarídeo, nós temos a base nitrogenada e temos o fosfato, tá? E aí, isso caracteriza a estrutura de um nucleotídeo. Já os nucleosídeos são formados apenas pela base nitrogenada e o sacarídeo. Você tem aqui, ó, nesse caso, a ribose e a base nitrogenada aqui, a adenina, tá? Então, perceba que no nucleosídeo você não tem a porção trifosfato, certo? E aí nós vamos falar sobre os inibidores da síntese do DNA viral, que são fármacos, na verdade, esses que nós iremos falar são antiherpéticos, tá? E atuam na síntese do DNA viral. Nós temos a uridina, a classe das uridinas, tá? Que são derivados das uridinas, que são derivados análogos da timidina, tá? São derivados análogos da timidina. Então, perceba que a estrutura é bem semelhante ao da timidina, e mais na frente nós vamos falar mais detalhadamente sobre eles. Nós temos também o aciclovir, os derivados do aciclovir, que são derivados análogos da desoxiguanosina, tá? Que é esse nucleosídeo com essa estrutura bem semelhante ao aciclovir, tá? Nós vamos começar falando, gente, do aciclovir, tá? O aciclovir, na verdade, ele é um protótipo agente antiviral contra vírus da herpes e também do VVZ, tá? Para quem não lembra, aí, o VVZ é o vírus varicela zoster, tá? E aí, ele é considerado uma prodroga. A gente já falou sobre isso, prodroga, profármaco, tá? Então, são moléculas que vão ser metabolizadas dentro do organismo para formar a molécula ativa, aquela que de fato vai atuar no alvo, ok? Então, o que acontece com a aciclovir? Como se dá o mecanismo do aciclovir? Então, uma enzima chamada timidina quinase,
ela metaboliza, ela ativa o aciclovir, transformando em uma molécula monofosfatada, aqui, ó, ela sofre uma fosforilação, e a molécula aqui, ó, tem um monofosfato, certo? Mas essa molécula monofosfato de aciclovir ainda não é o princípio ativo dessa, não é a molécula ativa nesse mecanismo de ação. Tá? Essa molécula sofre, mais uma vez, metabolismo por parte de guanulato quinase, tá? Ou timidalato quinase, formando aqui um difosfato de aciclovir, que também ainda não é a molécula ativa. Essa molécula sofre, mais uma vez, por outra quinase, né? Sofre mais um metabolismo, adicionando mais um fosfato, mais um grupo fosfato à porção da molécula. Então, você tem a hidroxila do aciclovir, na verdade, o hidrogênio do aciclovir trocado por trifosfato. E aí forma esse princípio aqui, que é a molécula ativa, o trifosfato de aciclovir. Perceba que ele tem uma estrutura semelhante a nucleotídeos, tá, gente? E, se você lembrar, ácidos nucleicos, eles são formados por nucleotídeos. Então, se aqui tem uma estrutura semelhante ao nucleotídeo, ele pode facilmente interagir com o DNA. E aí é justamente o que acontece. Você tem aqui o aciclovir, após o metabolizado, que foi tudo que a gente viu aqui, transformando-se em trifosfato. E aqui, ó, o trifosfato de aciclovir, ele não interage com a DNA polimerase, que é a enzima que vai formular o DNA, tá? Mas ela incorpora facilmente ao DNA viral. Então, a polimerase, ela forma o DNA, tá? Ela sintetiza o DNA, porém, ela permite a polimerização do DNA, porém, DNA formado, o trifosfato de aciclovir se incorpora ao DNA e acarreta em uma formação de proteínas defeituosas, tá? Isso impede com que esse DNA consiga lá replicar o DNA viral, tá? Isso é o mecanismo do aciclovir, gente. Mas na frente a gente vai ver a questão da diferença entre o aciclovir e a uridina, tá? Mas foca aqui nesse detalhe. O aciclovir, ele não interage com o DNA polimerase. Então, a única forma de atuação dele é incorporando-se ao DNA viral e formando proteínas defeituosas. Então, inspirado no aciclovir, foi... um detalhe importante, gente. O aciclovir, ele rendeu o prêmio Nobel em 1985 a George H. e Gertrude Elion, tá? Então, é uma informação interessante aí, às vezes a gente trabalha tanto aí com aciclovir e não conhece um pouco da história. Então, ele rendeu aí o prêmio Nobel, tá? E, inspirado no aciclovir, sintetizou-se um outro análogo de nucleosídeo chamado fanciclovir. Então, o fanciclovir, ele é metabolizado, tá? Em penciclovir, nessa molécula aqui, ó, ocorre a hidrólise das acetilas. Você tem as acetilas aqui, ó, onde estão circulando. Essas acetilas são hidrolisadas, e aí fica aqui, ó, duas hidroxilas na molécula. E isso aqui é a molécula do penciclovir, que ainda é o nucleosídeo. Esse nucleosídeo, ele é mais uma vez metabolizado por uma quinase, por quinases, né? E aí acontece o que acontece lá com a ciclovir. Forma o trifosfato de penciclovir. E é o trifosfato que vai atuar incorporando-se ao DNA. Lembra lá, nucleotídeos, né? Base nitrogenada, uma porção de açúcar e o trifosfato. Tá? Então, perceba aqui que a estrutura é bem semelhante. Então, por ela ser semelhante, ela acaba, entre aspas, enganando o DNA e se incorporando a ele como se fosse qualquer outro nucleotídeo. Tá? Então, não esquece, gente. O fanciclovir, diferente do aciclovir, ele não é uma prodroga, tá? Ele é considerado uma pré-prodroga, tá? Porque ele vem antes da prodroga. Na verdade, o penciclovir era a molécula que foi inicialmente estudada, tá? E aí, por propriedades farmacocinéticas, ou seja, a farmacocinética do fanciclovir foi melhor, a questão da absorção oral, tá? Os dois são administrados oralmente, então, o fanciclovir apresentou melhores resultados
quando administrado via oral, e aí se achou por bem administrar a molécula na forma de fanciclovir e tem maior resultado antiviral, tá? Por causa da absorção, questões farmacocinéticas, tá? Absorção e distribuição. Tá ok, gente? Então, ele é pré-prodroga, ele é metabolizado na prodroga, e a prodroga é metabolizada no princípio ativo, na molécula ativa. Essa molécula ativa vai se ligar ao DNA viral. Tá? Lembra que a gente falou da uridina? Então, gente, a gente viu lá no começo, ó, a uridina, ela é um derivado análogo da timidina. Então, você tem aqui a uridina. A uridina, ela é metabolizada do mesmo jeito lá que acontece com a ciclovir, com o fanciclovir, e aí forma o trifosfato de uridina. Lembra que a ideia aqui é formar o trifosfato. Esse trifosfato, gente, na ciclovir, a gente viu que ele não interage com o DNA polimerase, com essa enzima, DNA polimerase. Já o trifosfato de uridina, sim, ele interage com o DNA polimerase, e também pode incorporar-se ao DNA viral, que já foi sintetizado lá, e sintetizar proteínas defeituosas, assim como o aciclovir fazia. A diferença aí, na verdade não é o problema, é a diferença que o trifosfato de uridina, ele também interage com o DNA polimerase. Então, ele impede que haja até a formação de DNA. Ele pode impedir também a formação, a replicação de DNA viral. Mas se houver DNA formado, ele acaba que incorpora ao DNA viral, transformando-se aqui, formando proteínas defeituosas. Tá? Mas uma outra maneira dele atuar é no DNA da polimerase, tá? Na enzima DNA polimerase. Então, uma diferença crucial aí entre as uridinas e os derivados do aciclovir, tá? O derivado da uridina e o derivado da aciclovir. Ok? É importantíssimo isso aí, saber diferenciar essas duas classes de moléculas e classes de mecanismos, formas de mecanismos diferentes. Então, você tem aí a uridina, né, derivada da timidina, ela pode apresentar vários análogos. Então, nos grupos R1 e R2 aqui, ó, você pode ter diversas modificações. Geralmente, no grupo R2 é OH, tá? Pode ser iodo também, pode ser aqui trifloro, tá? Mas geralmente é OH. Mas, se você for olhar aqui, o R1, ele foi modificado para iodo, hidrogênio, flúor, bromo, amina, hidroxila, tá? E aí você tem diversos análises aqui das uridinas que são estudados e analisados aí e utilizados também até hoje. E aí, gente, falando agora dos inibidores da transcriptase reversa, tá? E protease. Então, nós temos aí, a gente viu que o aciclovir, o fanciclovir, né? E a uridina, eles atuam na replicação do DNA, tá? Aqui não. Aqui a gente está estudando fármacos que atuam na inibição da transcriptase. Lembra que a gente viu lá aqueles vários processos de atuação dos fármacos? Um deles era a inibição da transcriptase reversa ou da protease, tá? A enzima lá que replica o DNA viral, tá? E aí, ó, eles atuam especificamente no tratamento de retrovírus, isso que são chamados de retrovirais, tá? Eu vou trazer para vocês novamente o exemplo do HIV, tá? Então, esse AZT aqui, ó, 3-azido 2,3-didesoxitimidina, tá? Eles são utilizados aí no tratamento do HIV. E se você olhar direitinho aqui, ó, lá na timidina, que origina a uridina, você tem a hidroxila, certo? Tem a hidroxila aqui. Então, você vê que no lugar da hidroxila você tem um nitrogênio aqui, o N3, tá? Então, uma informação importante a respeito aí do AZT é que a ausência dessa hidroxila que existe na timidina, ela bloqueia o processo de polimerização do ácido nucleico, tá? Então, ela bloqueia a polimerização do
do ácido nucleico, do RNA, do DNA, certo? Então, uma informação importante aí, só o fato aqui de você ter o nitrogênio no lugar da hidroxila. Então, só para a gente relembrar, ó, lembra lá, o vírus no HIV, ele é introduzido, sofre transcriptase reversa, e aí, aqui é onde vai atuar esses fármacos inibidores da transcriptase, ou vão atuar aqui, ó, nas proteases, tá? Impedindo que o RNA seja hidrolisado em diversas, em RNA menores, tá? Em moléculas menores, unidades menores, melhor dizendo, ok? Só relembrando aqui, e aí, ó, o que acontece aí com os inibidores nucleosídeos? Os inibidores nucleosídicos, tá? Da transcriptase. O que vai acontecer? Nós vamos ter... Está errado aqui. Corta. Volta aqui. O que é que vai acontecer aí com os inibidores da TR, né? Transcriptase reversa. Você tem aqui, ó, alguns exemplos, no caso aí a zidovudina, foi o que a gente falou aí, a AZT, tá? Mais conhecida como zidovudina, tá? E aí, ó, você tem o metabolismo da molécula, do fármaco, tá? Ele é metabolizado e ocorre a ativação, certo? A ativação é feita pelas nucleotidases quinases, tá? Mais uma vez aí, quinases formando, metabolizando esses moléculas, tá? Vocês não precisam se atentar aos nomes das enzimas, tá? Vocês precisam atentar apenas ao mecanismo, como é que ele ocorre. Vocês precisam saber que ele precisa ser metabolizado para formar as moléculas trifosforiladas, tá? As moléculas que possuem o trifosfato. São elas que vão atuar. E o que é que ele faz? Eles inibem competitivamente, gente, a incorporação de substratos naturais ao DNA, tá? Então, novamente, aí eles podem se ligar, eles podem interagir com o DNA que está sendo formado. Mas também pode atuar como falsos substratos, tá? Incorporados erroneamente no DNA que está sendo formado, tá? E com isso, ele impede a formação desse DNA por atuar lá na transcriptase reversa. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, algumas modificações que podem ser inseridas nas posições R, tá? E aí você percebe que, por exemplo, no anel da base nitrogenável, você tem R5 e R4, tá? Então, geralmente, nessa posição aqui, é interessante que tenha metilas, hidrogênios ou halogênios, tá? Quando você troca isso por heteroátomos, você acaba inativando esse sítio da molécula, certo? Porque para a interação que há no sítio receptor, são interações aqui entre pontos de hidrogênio, aliás, entre partes da metila, né? Molécula de carbono pequena, hidrogênio, tá? São interações lipofílicas. Aqui você tem moléculas mais polares. E aqui você tem o R5. No R5, tá? No sítio receptor, o R5 atua melhor, interage melhor quando você tem moléculas mais polares, passíveis de ligações de hidrogênio. Quando você coloca ali, ó, oxigênio com hidrogênio, hidroxila, né? Aminas, né? Então, metilaminas, você vai ver que vai melhorar, vai ter mais ação aqui, vai ter mais interação com o sítio receptor, tá? O heteroátomo aqui o heteroátomo da base nitrogenada, se você trocar, você acaba inativando a molécula, tá? Então, não é interessante que essas bases nitrogenadas aqui sejam mudadas, certo, gente? Uma outra coisa interessante aqui é não se pode tirar esse oxigênio aqui, trocar ele por carbono, nitrogênio e enxofre, tá? Isso acabou que também inativou a molécula. Então, a interação com o oxigênio é melhor do que com
esses átomos aqui, que são menos eletronegativos do que o oxigênio. Tá? E aí você tem diversas outras modificações que você pode fazer, tá? E aí vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada com mais calma, mas basicamente, os sítios que são modificados na molécula do AZT são esses sítios que estão marcados com a letra R, tá? Nós temos aqui, ó, uma coisa bastante relevante, é você notar que no AZT, tá, e um outro derivado aqui, a lamivudina, tá, possui esses grupos aqui que ele chama de grupos terminadores de cadeia, tá? São grupos aqui que possuem, são heteroátomos aqui, na verdade aqui é um heteroátomo, aqui é um nitrogênio, que possuem, propriedades aí que vão interagir com receptores da hepatite B, tá? Então, interessante aí é que nas moléculas da didanosine, quase que não sai, didanosine, né? E essa outra molécula aqui, que é ela ativada, trifosfato, né? Você percebe que não possui esses grupos terminadores de cadeia, tá? Então, as que possuem grupos terminadores de cadeia acabam sendo utilizadas também para hepatite B, tá? Então, a AZT ele pode ser usado também para hepatite B, não só para o HIV. Aqui nós temos alguns análogos nucleosídeos, tá? Inibidor da transcriptase reversa. Algumas moléculas, percebam que as moléculas são bastante semelhantes, tá? E temos também, gente, inibidores não nucleosídicos, tá? Que não têm estrutura semelhante a um nucleosídeo, foi os que a gente viu até agora. Então, são substâncias que são, em geral, hidrofóbicas. Lembra que para penetrar em membranas é interessante que seja hidrofóbico. Então, essas moléculas, elas ligam-se ao sítio alostérico, tá? Do sítio ativo, e aí acaba que formam interações reversíveis e não competitivas. Tá? Diferente lá das que vimos até agora, que havia uma competição com proteínas, com nucleotídeos que eram essenciais para o DNA, para o RNA. Tá? Então, aqui não é competitivo. Mas aí, qual a ideia? Você vê que alguns sítios aqui são importantes, que interagem com receptores de ácidos nucleicos virais, tá? Você tem aqui a tirosina, você tem a valina, leucina, tá? Prolina, vocês podem lembrar aí, podem pesquisar os códigos, lisina, tá? E aí, esses sítios aqui, ó, aqui nós temos aqui uma interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, uma ligação que não é forte como uma ligação covalente, mas ela é considerável. Ela é uma ligação fraca, mas dentre as ligações eletrostáticas, interações eletrostáticas, ela é a que mais, ela é uma das mais fortes, tá? Você tem aqui também, ó, com o oxigênio, uma interação dipolo, tá? E aí você tem interações lipofílicas entre a tirosina, tá vendo? A tirosina, 181, 188, não, como eu falei, vocês não precisam se atentar aos nomes, precisam entender que há interações que são lipofílicas, são importantes, como também ligações de hidrogênio, interações de polo. Tá? Outros exemplos aqui, ó, de não nucleosídeos, você perceba que não tem a estrutura nada a ver com a estrutura de nucleosídeos, a ripivirina. Então, quais são as características dela, importantes? Das não nucleosídicas, tá? Eles apresentam propriedades bioquímicas e farmacológicas semelhantes, tá? Não requerem bioativação, então a gente não precisa daquele metabolismo para formar o trifosfato, não. Ela já é a molécula ativa. Tá? Ligam-se em sítios alostéricos distintos do substrato da transcriptase reversa, então ele não atua, ele não é específico para a transcriptase reversa, ele pode atuar em outros sítios da molécula. A inibição em outros sítios do vírus, tá? Outros sítios ativos que você vai ter lá na célula. A inibição seletiva da transcriptase reversa, ele não se liga à transcriptase de outros retrovírus, ele só se liga à transcriptase do
HIV-1, tá? Então, ela é seletiva ao HIV-1, específica para o HIV-1. Elas são, né? Diferentemente dos nucleosídeos, apresentam altos índices terapêuticos e não inibem DNA polimerases humanas, tá? As DNAs formadores lá de DNA, não são inibidos. Inibem apenas a do HIV, tá ok? Então, são moléculas também interessantes, tá, gente? Então, na próxima aula a gente vai falar só um pouquinho sobre a questão desses fármacos serem utilizados com outros fármacos, tá? De maneira sinérgica. Então, na próxima aula nós iremos iniciar falando um pouquinho desses fármacos que são utilizados de maneira associada a outros fármacos, tá? E atuam de forma sinérgica. E é bastante interessante, e aí a gente vai também tratar de alguns exercícios. Ok, gente? Então, espero que vocês aproveitem bastante a aula, e Deus abençoe vocês, e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Até mais!